Boa noite, glórias a Deus, mais um dia estamos aqui, perseverando na campanha de Daniel. E hoje eu acordei com uma palavra de Deus para o teu coração. Eu acordei meditando no tempo de humilhação que eu vivi. Na realidade, ontem à noite eu já estava pensando nisso e me lembrando das vezes que eu precisei de ajuda, das vezes que eu busquei ajuda em pessoas e eu não recebi. Como que eu lidei com isso? Como que eu venci a humilhação dos homens? Talvez você está hoje nessa condição, se sentindo humilhado. Talvez você está no emprego onde você é humilhado, dentro da sua família, a humilhação é dentro do seu casamento, no meio de pessoas que você ama. Eu não sei qual é o tipo de humilhação que você está vivendo, mas eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é buscar ajuda de pessoas e não receber. É muito importante você ouvir essa estratégia de Deus. Como lidar com humilhação? Porque você vai fortalecer o anjo do Senhor que está trazendo a sua bênção. Porque o que acontece? Quando nós somos humilhados por pessoas, quando o ser humano nos humilha, quando a gente vai buscar ajuda de alguém, nós não recebemos ajuda, e nós tomamos aquela afronta para nós mesmos, aquela humilhação, e nos enchemos daquele sentimento de rejeição, e a gente começa a ficar com raiva da pessoa, isso é um sentimento negativo. E nós temos aprendido aqui na campanha de Daniel que esse sentimento negativo fortalece o mal. Então isso é muito perigoso. E esse é um dos motivos que atrasa a bênção do Senhor chegar. Então talvez você está orando há muito tempo por algo, você está buscando muito tempo de Deus uma resposta e essa resposta não chega porque você está guardando sentimentos negativos dentro de você. Não é fácil se libertar de mágoas, não é fácil liberar perdão, mas você precisa entender que, em primeiro lugar, antes de você receber o que você mais precisa é vencer essa mágoa. O que você mais precisa é ficar bem. O que você mais precisa é entender que, quando Deus fecha uma porta, é porque ele tem uma porta muito melhor para você. Então, se uma porta se fechou de uma amizade, de alguém que você foi buscar ajuda e não achou essa ajuda, é porque a porta nova que vai se abrir é a porta da ajuda de Deus. O que é mais importante para você? Receber uma ajuda humana ou receber a ajuda de Deus? Eu venci as humilhações, eu saí de situações terríveis, complicadas na minha vida, quando eu entendi que o homem não estava me ajudando, que as pessoas não estavam me ouvindo, mas que Deus iria me ajudar, mas que Deus iria me ouvir. Então, se as pessoas estão te humilhando, sabe o que você tem que fazer? Se humilhe diante de Deus. Você não precisa chorar para pessoas. Você não precisa se mostrar uma pessoa frustrada, uma pessoa oprimida para pessoas. Você não precisa chegar diante das pessoas e ficar se justificando, ficar se defendendo. Não. O que você precisa fazer para fortalecer o anjo da bênção é se humilhar diante do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Daniel, capítulo 10, versículo 11. E o anjo do Senhor me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé, preste atenção no que eu vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele me disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou. A palavra de Deus deixa claro que todas as pessoas que se humilham diante de Deus serão exaltadas.
Então, a humilhação diante de Deus é o segredo da vitória. É o segredo inicial. E quando é que a gente se humilha diante de Deus? Quando a gente reconhece que a gente só tem Deus, que é a resposta, a bênção, o que a gente precisa vem somente dele. Então, por que é necessário as portas se fecharem para nós? Por que Deus muitas vezes não permite uma ajuda humana? Porque Deus não permite uma condição humana, financeira? Por que os recursos não chegam? Por que a bênção ela não se materializa na hora que nós queremos? Para que nós, em primeiro lugar, aprendamos a depender de Deus, a nos humilharmos diante de Deus. E nós vamos fazer isso hoje em oração. Nós vamos nos humilhar diante de Deus. Mas antes, eu quero que você, se você puder, você coloque a mão no seu coração e você peça perdão para Deus agora. Pede perdão, repete o que eu vou te falar agora. Repete assim a oração: Senhor, me perdoa pelas mágoas que eu deixei entrar no meu coração. Me perdoa, Senhor, pelos sentimentos de rejeição. Me perdoa. O Espírito Santo está te lembrando das pessoas que fecharam as portas para você, que não te ajudaram, que você pediu ajuda. Entenda, é Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala para Deus que você entende. Fala: Deus, eu entendo, tudo é para o meu bem. Todas as portas que se fecharam, todas as pessoas que não quiseram me ajudar, tudo para o meu bem. Amém? Eu vou orar por você. Nós vamos nos humilhar, nós vamos dizer para Deus que nós precisamos dele. Nós vamos mostrar a nossa dependência para Deus. O melhor momento para se humilhar diante de Deus é quando nós estamos fracos. Nem sempre nós vamos estar fortes. Eu tenho muitos segredos espirituais para te ensinar nessa campanha. Eu vou te ensinar coisas que você não aprende em nenhum outro lugar, com nenhum outro pastor famoso aqui da internet. Eu vou te ensinar formas de orar que você talvez nunca ouviu, mas eu não posso te ensinar a fazer isso antes de eu te ensinar a se humilhar diante de Deus, porque tudo começa com a humilhação. Então, nós vamos fazer essa oração, mas antes, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você será notificado. O vídeo da campanha de Daniel está entrando aqui no YouTube às 22 horas, mas você pode escolher o melhor horário do dia para você fazer essa campanha, tá bom? Vamos orar? Senhor, Pai, nós precisamos tanto do Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Eu sei, Senhor, que muitas vezes as portas se fecharam para nós. Quantas vezes nós pedimos ajuda dos homens e os homens não nos ajudaram. Essa pessoa teve tantas portas fechadas. Quantas vezes essa pessoa achou que a ajuda viria do seu cônjuge, de um amigo, de um pastor, de um ser humano, mas não veio. Mas, Senhor, eu sei que a ajuda virá do Senhor. O Senhor ama muito essa pessoa. Espírito Santo, mostra para ela esse amor. Cura, Senhor, esse coração ferido agora. Cura esse coração machucado agora, Senhor. Porque essa pessoa precisa ficar de pé. Levanta, Espírito Santo, agora essa pessoa, como Daniel, precisou ficar de pé para ouvir a Tua voz. Essa pessoa também precisa ficar de pé. Levanta, Espírito Santo, essa pessoa. Mostra para ela, Espírito Santo, que ela não precisa ter medo. Arranca todo o medo do coração dela. Tira esse medo do futuro. Esse medo, Senhor, de não dar certo, de acontecer tudo de novo. Cura as emoções dessa pessoa, restaura a vida espiritual dela, para que ela se levante, Senhor, para guerrear
Nós vamos entrar, Senhor, nessa campanha agora em uma batalha espiritual. Nós vamos começar a lutar com os anjos do Senhor pelas nossas bênçãos. Nós vamos usar as armas espirituais que estão disponíveis para nós, mas essa pessoa não pode ir para a guerra ferida, essa pessoa não pode ir para a guerra abatida, Senhor. Um soldado não pode entrar numa guerra ferida. Mas eu creio, Senhor, que quando no próximo dia, amanhã, que nós vamos começar a guerrear, essa pessoa já vai estar pronta para a guerra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te falar algo que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu estava orando. Não dá para ir para a guerra ferido. Um soldado não pode ir para a guerra machucado, senão vai sair morto da guerra. Tem muita gente que morre espiritualmente porque vai guerrear ferido. Então, o que eu tenho de solução para te dar? Se você não está pronto para guerrear, eu vou guerrear por você. Nessa campanha, quem tiver na fé para guerrear, vai guerrear. Quem tiver curado para guerrear, vai guerrear. Mas se você está desanimado, se você está abatido, você vai ser curado. Você está aqui na campanha para ser curado. Amém? Mas se você estiver pronto, vamos guerrear. Eu vou te ensinar as estratégias de guerra a partir de amanhã. E você vai aprender essas estratégias para você usá-las toda vez que você estiver bem espiritualmente. Quando a gente não está bem espiritualmente, sabe o que a gente tem que fazer? Se humilhar diante de Deus, buscar restauração, cura, libertação. Amém? Glória a Deus. Curta esse vídeo, clica no joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo, chama mais gente para essa campanha e eu tenho certeza que Deus já nos ouviu. Até amanhã. Deus abençoe.